no silêncio que habita os instantes mais difíceis da alma, há uma verdade que nunca se apaga. Ninguém é tão quebrado que Deus não possa restaurar. Quando olhamos para a história da fé, percebemos que a graça sempre encontra aqueles que parecem ter ido longe demais. E é sobre isso que hoje nós vamos falar. Sobre vidas transformadas pela misericórdia divina. Sobre homens e mulheres que caminharam pela escuridão, mas foram alcançados pela luz de Deus. Antes de continuarmos, convidamos você a ficar conosco até o fim desta reflexão, a deixar o seu like, a se inscrever no canal Vida e Verdade e Reflexões Bíblicas e a caminhar conosco nesta jornada de fé que transforma corações. Quando abrimos a Escritura, percebemos que a graça não é um conceito abstrato, mas uma presença viva que se move entre os caídos. Pensemos em Pedro, aquele que prometeu fidelidade absoluta ao Mestre, mas que diante do medo, negou o próprio Senhor. Nenhum de nós desconhece essa dor, a dor de falhar, de decepcionar, de cair onde jurávamos que ficaríamos de pé. Pedro desmoronou, mas a graça o reconstruiu. No amanhecer depois da culpa, Jesus o chamou pelo nome e o restaurou. Assim também acontece conosco, porque a graça não desiste de quem o amor de Deus escolheu. E quando olhamos para Paulo, vemos alguém que caminhava na direção contrária ao propósito divino. Perseguidor, violento, cego para a verdade. Mas naquele caminho para Damasco, a luz brilhou mais forte do que todas as trevas da sua história. E a graça o interrompeu, o derrubou, o levantou e o transformou em instrumento de Deus. Talvez hoje muitos de nós se sintam distantes, presos a escolhas erradas, mas a mesma luz que alcançou Paulo ainda brilha e ainda derruba muralhas que pareciam inquebráveis. Podemos lembrar também de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que tropeçou gravemente, que caiu em pecado, que feriu aquilo que era sagrado aos olhos do Senhor. Porém, quando o profeta o confrontou, o arrependimento nasceu como um rio dentro de seu peito, e a graça novamente fez o que faz de melhor. Restaurou. Davi não ficou preso à sua queda, porque reconheceu sua fragilidade e se lançou nos braços daquele que perdoa. Assim acontece conosco quando a humildade vence o orgulho e nos permitimos voltar para perto do Pai. E que dizer de Maria Madalena, marcada por uma vida que ninguém conseguia compreender, carregando dores profundas, feridas da alma, sombras espirituais que pareciam intransponíveis. Mas Jesus a viu, a chamou, a libertou, e no lugar da opressão nasceu um coração que adorava. Ela foi uma das primeiras a ver o Cristo ressurreto, porque a graça sempre honra aqueles que ela restaurou. Hoje, muitos de nós carregamos correntes internas, memórias que querem nos aprisionar, mas Cristo ainda liberta, ainda cura, ainda chama cada um de nós pelo nome. Recordemos também Jacó, homem de conflitos, de enganos, de lutas interiores. Ele passou anos tentando vencer pela força, até que uma noite no Val do Jaboque o encontrou sozinho com Deus. Ali não havia mais máscaras, só a verdade. Ele lutou até ser quebrado, e quando caiu mancando, saiu transformado. Aquele que enganava se tornou príncipe, aquele que fugia se tornou pai de uma nação. A graça nos encontra assim, quando finalmente paramos de fugir, quando deixamos Deus tocar aquilo que escondemos até de nós mesmos. E por fim, pensemos em Raabe, uma mulher marcada pelo rótulo que a sociedade lhe colocou. Em Jericó, todos a conheciam por sua história, mas Deus a conhecia pelo seu futuro. A fé que nasceu em seu coração abriu portas impossíveis, salvou sua família e a colocou na genealogia do Salvador. Raabe nos lembra que a graça não se limita ao passado que carregamos, mas ao futuro que Deus prepara. E mesmo quando achamos que nossa vida está longe demais da presença do Senhor, Ele nos mostra que nunca é tarde para recomeçar. Se observarmos esses 6 personagens, percebemos que todos têm algo em comum. Nenhum deles foi definido por suas quedas, mas sim pela graça que os levantou. Em todos eles havia falhas, medos, sombras e batalhas interiores, mas a graça sempre foi maior. Assim também é conosco. Mesmo quando caminhamos por desertos, quando tempestades nos cercam, quando o céu parece fechado e sentimos que estamos lutando sozinhos, o Senhor continua perto. Ele não desiste, não abandona, não recua. Ele vê o que ninguém vê. Ele restaura o que parecia perdido. Ele transforma aquilo que parecia irreversível. E quando refletimos sobre isso, o coração se enche de esperança.
porque se Deus fez isso com Pedro, Paulo, Davi, Maria Madalena, Jacó e Raabe, Ele pode fazer conosco também. Ele pode refazer aquilo que foi destruído, pode curar o que foi ferido, pode iluminar o que se tornou escuro. A graça é mais forte do que o pecado, mais profunda do que a dor, mais poderosa do que a culpa. E quando ela toca a nossa vida, nada permanece igual. E agora vamos falar com o Senhor, aquele que nunca nos abandona, aquele que nos alcança na queda e nos levanta com amor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti com reverência e gratidão. Reconhecemos que somos frágeis, que tropeçamos, que muitas vezes nos afastamos do Teu caminho, mas também reconhecemos que a Tua graça nos chama de volta. Hoje, diante de Ti, entregamos nossas dores, nossos medos, nossos pecados e tudo aquilo que tenta nos aprisionar. Assim como restauraste Pedro, restaura também a nossa fé. Como iluminaste Paulo, ilumina o nosso caminho. Como curaste Maria Madalena, cura as feridas da nossa alma. Como levantaste Davi, levanta-nos do peso da culpa. Como transformaste Jacó, transforma os nossos conflitos interiores. Como deste um futuro a Raabe, dá-nos um novo começo. Pedimos que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós vida, esperança e renovo. Acalma nossa mente, purifica o nosso coração, fortaleça a nossa fé. Nós Te entregamos o que somos e o que temos, crendo que o Senhor faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou a seu coração, convidamos você a deixar o seu like, a se inscrever no canal Vida e Verdade Reflexões Bíblicas e a comentar amém ou eu creio para afirmar a sua fé e a apoiar o nosso ministério através do Pix que está na tela, no link da descrição e no comentário fixado. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça seu coração.